Olá amigos, como ficou prometido no último programa, eu tenho de volta o professor João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, professor de História, autor de muitos livros de História, mas também autor de livros de ficção, esqueci-me de dizer isso outra vez, porque o professor João Paulo Oliveira e Costa é também romancista, além de muitas outras coisas, e documentador desportivo. Mas hoje o nosso programa vai ser especificamente sobre a presença portuguesa no Japão. Foi, aliás, o tema de uma conferência que ele fez na Universidade de Brown e eu achei que o tema era interessantíssimo para ser trazido para aqui. Eu vou passar-lhe já a palavra, porque os japoneses comemoraram há 2 anos com um selo, com a emissão de um selo, os 450 anos da chegada dos portugueses ao Japão. E agora vou passar a palavra ao professor, mais uma vez, muito prazer tê-lo aqui. Conte-nos essa história da chegada dos portugueses ao Japão. E como é que aí a presença portuguesa no Japão é diferente da presença portuguesa nos outros lados? Uma saudação especial a todos os que estão connosco neste programa e a si, Onésimo, agradeço uma vez mais o prazer enorme de estar aqui consigo e com o auditório que nos acompanha. A presença portuguesa no Japão é, de facto, infelizmente é pouco conhecida em Portugal e entre os portugueses, é muito mais conhecida no Japão. A verdade é que essa relação aconteceu lá, não aconteceu nem na Índia, nem na Europa, foi só no Japão. Mas é muito importante porque para o Japão foi um sobressalto histórico, no bom sentido da palavra. Só para dar um exemplo para começar, em 1993 a revista Science, uma revista que todos conheciam, não é? Uma revista de alto prestígio, dedicou um número à ciência no Japão. E o número abriu com um texto assinado pelo próprio imperador, na altura o imperador Akihito. O imperador Akihito escreveu, no primeiro parágrafo, que todo o processo de evolução do Japão do ponto de vista científico, como em quase tudo, começou com uma absorção significativa dos valores da civilização chinesa, processo que aconteceu à volta dos séculos VI e VII da nossa era. E o segundo parágrafo fala sobre o segundo momento em que o Japão, depois de ter estado fechado sobre si próprio durante alguns séculos, voltou a ter um momento de grande aprendizagem do que estava a acontecer no mundo, porque o Japão viveu sempre um bocado isolado, e essa aprendizagem significou um progresso científico em vários campos, desde a medicina à cartografia, desde a náutica até à antropologia, por parte de uma influência. Essa influência são os portugueses. E, portanto, é o próprio Estado japonês que sempre reconheceu, e sobretudo neste Estado japonês do pós-guerra, que sempre reconheceu o papel crucial que os portugueses tiveram em meados do século XVI. O papel é esse. O Japão, como vos disse, é um país que vivia muito isolado. A melhor prova disso é que o Japão estava numa guerra civil onde não havia tiros de espingarda, apesar da pólvora ter sido inventada pelos chineses, e foi preciso dar a volta até ao Atlântico e depois serem os portugueses a introduzir a espingarda no Japão e as armas de fogo. E, portanto, era um país que estava muito isolado e que, de repente, no contacto com os portugueses, eu falei disso no programa anterior, os portugueses foram essencialmente transportadores. Nos séculos XV e XVI foram transportadores e, ao transportavam tudo aquilo que eles tinham apreendido, não só aquilo que eram as marcas da sua cultura e da civilização europeia, mas as marcas de todo o resto do mundo. Por exemplo, a primeira vez que aparecem africanos no Japão é com os portugueses. E, portanto, isso causa admiração. Diz-nos o Jorge Alves, que é um dos primeiros navegadores que chegam ao Japão, que quando nós fundeamos e temos os nossos escravos, que há quem ande 3 dias a pé só para viver os africanos que estão nos nossos navios, porque é uma surpresa absoluta, porque não sabiam que havia pessoas com uma cor de pele diferente daquela que era a única que conheciam. E, portanto, o impacto é esse. O impacto faz com que o Japão, de repente, perceba que há mundo, e não que o mundo não era só a China e a Coreia, conforme eles imaginavam, enquanto muito um país misterioso chamado Índia, onde tinha nascido o budismo. Agora há mundo na dimensão absoluta, e isso é uma passagem fundamental. São confrontados com o cristianismo e, durante décadas, o cristianismo propagou-se extraordinariamente pela aceitação dos próprios chefes políticos que começavam a dar ordens para que os seus camponeses também se batizassem. E depois, há fundamentalmente uma questão, é que o Japão vivia num processo de uma guerra civil muito, muito complexa e aparentemente irresolúvel, e a introdução da espingarda no país vai fazer com que alguns dos melhores generais se apercebam da maneira eficaz de ganhar uma batalha através das espingardas,
revoluciona a história militar do próprio mundo, porque ainda no mundo ninguém usava as espingardas para ganhar batalhas. A primeira vez que isso acontece é no Japão, em 1575, por um general chamado Oda Nobunaga. E, portanto, a partir dessa batalha, definitivamente o Japão entra num processo que se vai completar 25 anos depois, de reunificação. E, portanto, os japoneses sabem que quando os portugueses chegavam, o país estava numa guerra civil fratricida e insolúvel, e que 25 anos depois o país estava unificado, 50 anos depois o país estava reunificado e passou a viver um período de paz de 250 anos até à Revolução de Meiji, em 1868, quando o Japão é forçado a relacionar-se com os países ocidentais, nomeadamente com a Inglaterra e com os Estados Unidos da América. E, portanto, de facto, o Japão tem esta consciência da relevância primordial que tiveram os portugueses porque provocaram um reacerto do Japão com o próprio mundo. Um mundo que era absolutamente desconhecido e que se torna totalmente conhecido a partir das informações que os portugueses veiculavam tranquilamente nas suas chegadas. Só para explicar a questão da cor da pele. Sabem exemplo como estas coisas são revolucionárias? Há um veneziano, Cadamosto, que diz que quando entrou pela primeira vez pela Guiné adentro, que os africanos lhe cuspiram no braço e esfregaram para ver se ele não estava pintado, porque não sabiam que havia pessoas de pele branca. 130 anos depois, no Japão, o tal Oda Nobunaga, quando vê pela primeira vez um africano, manda-o despir para ter certeza como tinha a cara pintada. E, portanto, isto é um sinal de que, como os descobrimentos, foram um processo que transformaram todo o mundo e obrigaram as pessoas que viviam fechadas nas suas pequenas realidades a perceber o que é a multiplicidade da existência no planeta Terra. E, portanto, estas são as características principais que fazem com que a expansão portuguesa que a presença portuguesa no Japão seja hoje muito acarinhada pelos próprios japoneses. Há estátuas aos jesuítas, aos missionários, à memória dos próprios mercadores, um pouco por todo o Japão, desde a ilha Tanegashima, que é onde foi o primeiro desembarque, até à antiga capital imperial, que é hoje Kyoto, e, portanto, é um processo onde há uma... Vamos ver daqui a pouco, mas inclusive em Nagasaki está uma rua Luís Frois, e, portanto, há de facto um reconhecimento pelo cidadão japonês médio de que se há país europeu que teve influência na sua história, é Portugal. Eu combinei com o professor João Paulo Oliveira Costa que na segunda parte do programa o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos ilustrar aquilo que ele disse, ele vai passar no ecrã, ele vai passar algumas imagens, algumas fotos quase todas dele, e ele vai comentá-las e assim com essa ilustração ficará mais claro, mais vivo nesta conversa aquilo que ele quer transmitir, que é essa presença muito especial, muito mesmo, no Japão, dos portugueses há tantos séculos e que ainda hoje deixa marcas mais, como ele disse, mais no Japão do que em Portugal, porque os portugueses fazem pouca referência a ela. Vamos voltar daqui a breves instantes para continuarmos a conversa com o professor João Paulo Oliveira Costa, professor de História, catedrático na Universidade Nova de Lisboa. Até já.